Boa noite novamente. Vamos dar prosseguimento ao nosso culto de hoje. Estou muito feliz de ter você aqui conosco hoje, né? Apesar das dificuldades, sei que alguns, né, se sacrificaram para estar aqui de alguma forma, né? Na verdade, todos nós, né, pagamos um preço, né? Que seja nosso prazer, né? Esse sacrifício seja de louvor a Deus. Amém? Este ano de 2018, eu tenho tratado da comunhão. Comunhão no sentido vertical, né? Comunhão com Deus. E comunhão no sentido horizontal. Comunhão com a igreja. Nos últimos sermões, eu falei o que é comunhão com a igreja e como podemos desenvolver essa comunhão com a igreja, né? Com base em Atos 2,42, né? 4 maneiras de desenvolvermos comunhão com a igreja. A partir de hoje, nós veremos o que acontece em uma igreja que desfruta de comunhão, tanto comunhão com Deus, vertical, como comunhão uns com os outros, comunhão horizontal. Quais são as características desta igreja? Quais são os frutos que essa igreja produz? O que acontece numa igreja assim? Ok? Para isso, então, eu quero convidar você para abrir novamente a palavra de Deus em Atos 2. Só que nós vamos ler até o versículo 43, a primeira parte apenas do versículo 43. Atos, capítulo 2, começando no verso 41. Bem? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Versículo 43, só a primeira parte. Em cada alma havia temor. Vamos orar. Ó Deus. É um verso apenas, bem curto. 5 palavras. Mas que tem profundo peso espiritual, Deus. Em cada alma havia temor. Deus, precisamos deste profundo temor. Precisamos desenvolver, Deus, mais temor pelo Senhor em nossas vidas. E eu peço, eu clamo humildemente, Tua graça sobre minha vida, minha família, nossa igreja, para que desenvolvamos, Deus, como fruto de um relacionamento com o Senhor, temor em nossas vidas cotidianas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a igreja em Atos desfrutava de comunhão com Deus, comunhão vertical, não é? A igreja em Atos desfrutava de comunhão uns com os outros, comunhão horizontal. O que acontecia nessa igreja? Quais eram as suas características, né? Quais frutos essa igreja produzia? Então, a partir de hoje, nós vamos ver algumas características, ok? A primeira delas está na sequência do texto que nós acabamos de ler, então, versículo 43. Em cada alma havia temor. Tem uma outra tradução que diz: havia em todos eles um profundo temor. A primeira característica de uma igreja que desfruta de comunhão com Deus e de comunhão uns com os outros é que essa igreja manifesta profundo temor por Deus, né? Uma igreja que tem comunhão com Deus e que tem comunhão uns com os outros
como fruto disso, desse relacionamento com Deus, ela mostra temor por Deus, não é? Uma igreja que desfruta de comunhão vertical e comunhão horizontal manifesta profundo temor por Deus. Mais uma vez eu vou ler o texto que está ali, ó. Havia em todos eles um profundo temor, não é? Nós já falamos sobre temor aqui esse ano, né? Usamos lá o Salmo 25 para falar sobre isso, né? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, não é? Mas aqui é uma abordagem um pouco diferente. Mas eu quero relembrar um pouco que temor, né? Às vezes a gente fica meio confuso com essa palavra. Temor é uma atitude de reverência, de humildade, de respeito profundo para com Deus, né? Humildade é um coração temor é um coração quebrantado, cheio de reverência, cheio de humildade, cheio de um profundo respeito para com Deus, não é? Temor é o reconhecimento da grandeza e da santidade de Deus em comparação com a nossa pequenez e pecaminosidade. Quando temos temor, nós compreendemos quem Deus é e quem nós somos perante Deus, e reagimos assim, com temor, com respeito, com humildade, com quebrantamento, com reverência. Isso é temor, não é? E essa igreja manifestava temor. O versículo 43 diz que em cada alma, ou a NVI diz que todos estavam cheios de temor, ou a NVT diz, havia em todos eles um profundo temor. A igreja em Atos reverenciava o nome de Deus. A igreja em Atos se humilhava perante Deus. A igreja em Atos respeitava intensamente o nome do Senhor. A igreja em Atos reconhecia a grandeza do Todo-Poderoso, a santidade, a pureza do Senhor. Eu quero mostrar nessa noite 3 exemplos de como a igreja em Atos manifestava esse temor, tá? O primeiro exemplo está no capítulo 1, nós já lemos domingo passado, inclusive, né? Mas eu quero aproveitar o tempo e ler novamente os versículos 12 a 14. Atos, capítulo 1, dos versos 12 a 14. É bom que você vai guardando na sua mente, no seu coração, aquilo que a gente vem falando aqui, domingo após domingo. Então, no capítulo 1, vocês se lembram, né? Aqui nesse primeiro trecho que Jesus ele é assunto aos céus, né? E quando ele é assunto aos céus, os discípulos voltam, diz aí o versículo 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou do Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade, né? Tanto quanto a jornada de um sábado. Então o Monte das Oliveiras até Jerusalém, mais ou menos 1 quilômetro, não é? Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu quero que você se lembre que eu disse domingo passado que o Senhor Jesus deu uma ordem aos discípulos, que era para que eles esperassem a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo. O que nós temos aqui? Justamente a obediência a esta ordem. Eles voltaram para aquele lugar onde eles se reuniam, não é? E estavam ali em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Não é? Então, esses versículos, eles mostram isso, né? Que quando o Senhor ordenou que os discípulos esperassem pelo Espírito Santo, eles obedeceram. Eles obedeceram à voz do Senhor Jesus. Eles estavam reunidos em oração, aguardando. Não é? Lembra que Jesus falou, olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aqui no capítulo 1, versículo 8, Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas.
tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas vocês têm que receber o Espírito Santo primeiro. Esperem a promessa do Pai. Então eles não saíram desembestados para Galiléia, para Samaria, para os confins da terra. Não, eles voltaram para o cenário. Oraram em obediência a Deus, ao Senhor Jesus, aguardando a promessa do Pai. Esse é um trecho que exemplifica que eles tinham temor por Deus, porque eles estavam obedecendo a Deus, ok? O segundo exemplo que eu quero mostrar para vocês está no capítulo 5, tá? No capítulo 5, os primeiros versículos, eles vão contar a história de Ananias e Safira, né? Nós estudamos Atos aqui, né? Então, vocês se lembram que Ananias e Safira fizeram um combinado entre eles. Eles venderam a propriedade que eles tinham e deram uma oferta, né, aos apóstolos, à igreja, né? Só que eles disseram para a igreja um valor, que tinham vendido a propriedade deles, né? E eles estavam se passando por bondosos, generosos diante da igreja, né? E Deus, de alguma forma, permitiu que Pedro tivesse informações aí, né? E ele confrontou Ananias. Fala, Ananias, foi portanto que você vendeu aquela propriedade? Não, foi sim. E ele estava mentindo para Pedro. E mentindo para Pedro, ele estava mentindo para a igreja também. E mentindo para a igreja, ele estava mentindo para o Espírito Santo que habita a igreja, né? E o versículo 5 diz, capítulo 5, versículo 5. Ouvindo estas palavras, né, que aí Pedro ele trouxe o juízo de Deus sobre Ananias. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e... Tá vendo aí, Tiago? Expirou, né? Morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Temor, até medo mesmo, né? Eles ficaram temerosos, eles ficaram reverentes diante do Senhor. Opa, com Deus não se brinca, né? Não se mente para Deus, consequentemente não se mente para a igreja de Deus, né? Eles ficaram temerosos, né? E aí, versículo 11. Depois veio a mulher, né, de Ananias, Safira, e mentiu também, né? Concordou com a mentira deles, né? Eles tinham previamente acordado essa mentira, né? E aí ela também morreu, foi julgada. E o versículo 11 diz: sobrevindo grande temor a toda a igreja e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Quando a igreja presenciou a morte de Ananias e de Safira, eles temeram a Deus. Eles desenvolveram mais temor por Deus. Opa! Deixa eu ficar atento. Eu preciso saber com quem eu estou lidando. Com Deus Todo-Poderoso. Com Deus não se brinca. Amém? Terceira ilustração, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. O verso é o verso 31. Atos capítulo 9, o verso é o verso de número 31. Diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha, o capítulo 8, nós já estudamos isso aqui, o começo da pregação em Samaria, né? Deus envia Filipe para lá, né? E depois Pedro e João vão para lá também, né? Então o evangelho começa a se espalhar, né? Não só para judeus, mas também para samaritanos.
Então esse versículo ele é como um resumo, né? Um expediente, né? Realmente um resumo, que diz: a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. A igreja então crescia, a igreja então se espalhava com temor por Deus, com temor a Deus, né? Desenvolvendo esse temor por Deus. E isso é brilhante, porque quando não há temor por Deus, olha, é difícil haver crescimento, né? A igreja crescia no temor do Senhor, né? Irmãos, a igreja de Atos, ela produzia frutos de comunhão com Deus e de comunhão uns com os outros. O primeiro desses frutos é que a igreja manifestava profundo temor por Deus. Essa igreja obedeceu a Deus, né? Quando o Senhor Jesus mandou esperar a promessa, e eles esperaram. Essa igreja aprendeu com o desastre de Ananias e Safira e desenvolveu temor por Deus. E essa igreja, à medida que crescia com o ingrediente correto dentro do coração: temor por Deus, ok? A igreja de hoje, a igreja moderna, também precisa de temor por Deus. A segunda igreja evangélica dos irmãos, a nossa igreja, nós precisamos desesperadamente de temor de Deus, de temor por Deus. Precisamos crescer no temor por Deus. Precisamos crescer no nosso tempo de devoção. Um tempo de devoção onde você lê a palavra de Deus com tranquilidade, onde você respeita o Deus que está falando com você, né? Onde você tem um tempo só você e Ele, sem televisão, sem outras distrações. Isso é um tempo de temor por Deus. No seu tempo de oração, né? Onde você não dorme durante a sua oração, onde você não brinca com Deus na sua oração, mas você tem temor por Deus na sua devoção. A igreja precisa de temor por Deus no compromisso com a própria igreja local, não é? Na presença, nas reuniões, né? No colocar em prática os dons e talentos que Deus te deu, não é? E no fazer o melhor para Deus com aquilo que você já faz para Deus. Ter temor por Deus é, como eu disse já em Samuel, né? É chegar aqui preparado, treinado para ensinar a palavra de Deus, para cantar, para tocar, para ensinar na sala de aula com as crianças. Não é porque são crianças que pode ser de qualquer jeito, porque você está fazendo para o Senhor, né? Não é que é, né, uma reunião mais tranquila que eu não vou preparar o sermão, o estudo bíblico. Preciso preparar. E cada um na sua área, não é? Na tesouraria, na secretaria, no patrimônio, com os adolescentes, o que quer que você faça, presbítero, diácono, serve a Deus com o melhor. Isso é ter temor por Deus, né? Temor por Deus é no seu dia a dia, lá no seu trabalho, na sua escola, dentro da sua casa, com os seus familiares. É viver de maneira digna, de maneira exemplar, porque você é servo de Deus. É não viver na mentira, é não viver no pecado, não é? É não viver aqui na igreja cantando, louvando a Deus e lá fora louvando o mundo, né? Batendo palma para o pecado. Então eu quero concluir desafiando você. Em que aspecto você precisa crescer no temor por Deus? Você que sabe. Claro, Deus sabe, né? Qual aspecto da sua vida você precisa crescer? Será num tempo de devoção? Será que você tem lido a Bíblia, com a televisão ligada, conversando com os outros? Se é que você tem lido a Bíblia, né? Será que você tem lido a Bíblia só de vez em quando? Será que é aí que você precisa crescer no seu temor por Deus? Será que é no seu tempo de oração? Né? Será que você ora com Deus como se fosse uma coisa, sei lá, sem importância, sem valor?
E às vezes, quando é um filme, quando é um jogo, quando é outra coisa, você tem tanto prazer, fica ali horas e horas. Será que é no compromisso com sua igreja? Você precisa crescer no temor por Deus? Porque Deus te escolheu não para viver sozinho, mas para viver em comunidade. E Deus te deu dons e talentos para você usar aqui para o crescimento dessa igreja. Já que você já tem usado seus dons e talentos, você tem usado eles com temor, com a devida reverência, com o devido respeito. Lá na rua, será que é lá que você precisa crescer? No seu testemunho? Quando alguém te provoca, você explode. Será que está faltando temor aí, reverência? Eu quero desafiar a igreja que peça ao Senhor, cada um individualmente, que peça ao Senhor, que te ajude a crescer no temor por Deus. Irmãos, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, individualmente falando, né? Individualmente falando, você só vai ter intimidade com Deus se você temer a Deus, né? E o texto de Atos mostra que a igreja, toda ela lá, diz o texto, todos eles tinham temor por Deus. A igreja, coletivamente falando, nós precisamos de temor. Precisamos dar esse fruto. E eu reconheço que nós temos falhado nisso. Nós precisamos melhorar, crescer. Então eu gostaria de tirar alguns minutos. Se a palavra de Deus realmente entrou como uma flecha no seu coração essa noite, eu quero te desafiar a levantar sua voz. Não porque talvez ficou algum tempo aqui sem ninguém falar, e você vai falar porque ninguém falou. Não, mas só se realmente o Espírito te tocou nessa noite, está te tocando nesse exato momento. Que você possa pedir a Deus, ó Deus, me ajuda a crescer no temor pelo Senhor. Depois de alguns instantes, eu vou encerrar com uma oração. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que a sua palavra é a verdade. Deus, é a espada de 2 gumes que entra, Deus, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, como diz Hebreus, Pai. Eu creio no poder da sua palavra, no poder do Senhor, Deus, em usar a sua palavra para tocar o coração do homem, Deus, que o Senhor escolheu. Então, querido Deus, eu te agradeço, porque é um privilégio para nós, Deus, estarmos aqui nessa noite ouvindo e aprendendo do Senhor, Pai. Eu rogo por nossa igreja, eu rogo por minha vida, por minha esposa, por meu filho, por nossa igreja, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê a graça, Deus, de crescermos no temor pelo Senhor, Pai. Seja individualmente, na nossa devoção, na nossa família,
na nossa igreja, Deus, com os dons e talentos que o Senhor nos deu, no nosso trabalho, como lidamos com o Teu nome, Deus, em público, se realmente vivemos o Evangelho, que o Senhor possa produzir, Deus, em nós o temor necessário para agradarmos ao Senhor, Pai. Como fruto de uma igreja que tem comunhão com o Senhor e que tem comunhão uns com os outros, Pai. Como a igreja de Atos. Em nome de Jesus.